escola. Daí, o pessoal da escola sempre faz as brincadeiras fechadas, né? Isso aqui é no seu irmão, não sei o que. E aí os meninos estavam fazendo uma lista das pessoas mais bonitas da escola. Aí eu fiquei em último lugar. Daí eu olhei assim e falei, não, eu não me conformo com isso, porque eu sou imagem e semelhança de Cristo e eu não posso me deixar ver por causa disso. Beleza. Daí eu voltei pra casa e fui no culto. Não lembro como foi o culto. Voltei e fui pra comer hambúrguer. Daí eu sentei lá e não tinha ninguém entendendo. Tava todo mundo ignorando quando eu chamava, todas as pessoas ignorando quando eu chamava. Daí eu assim, nossa, ninguém tá querendo me entender? Não, mas Deus não me deu espírito de covardia. Eu vou voltar e vou perguntar por que eles não querem me atender. Daí eu fui lá no caixa, aí eu falei, moça, por que você não tá querendo me atender? Aí ela falou, menina, vai lá. Daí eu fui pra lá e meus pais me ligaram. Tipo, eu fui pra trás e meus pais me ligaram. Daí eles me ligaram e falaram, onde você tá? Aí eu falei, eu tô voltando na igreja e vim aqui na hamburgueria comer. Só que eles não querem me atender. Aí a mulher falou assim, nossa, tinha que ser crente, tá? Que louca. Aí eu olhei assim pra ela e falei, eu? Louca? Não, porque Deus, na Bíblia, diz que nós somos como loucos, mas eu espero que você encontre Jesus e seja tão louca como eu. Aí eu acordei, beleza. E quem me conhece, sabe, que são top coisas que eu nunca falei. Aí eu falei, nossa Senhor, por que eu falei isso lá? Assim, que, tipo, eu nunca falaria isso na vida real, né? Aí ele me falou, Lívia, um dos motivos das pessoas não conseguirem seguir o propósito que eu tenho para a vida de vocês é que vocês não conhecem a identidade que vocês têm em mim. Daí eu fui fazer um estudo para entender qual é a identidade que eu tenho em Cristo. E eu vou mostrar isso para vocês. Primeiro, eu baseava no João 8:12. Glória a Deus. Então, dois versículos antes de João 8, que é João 7:52, Jesus estava conversando com as autoridades, daí eu falei aqui, os homens de autoridade falaram, nossa, és igualmente tu, um galileu, procura e verás que nenhum profeta se levantou na Galileia. Ou seja, eles estavam falando, nossa, um galileu, ele não é profeta, ele não é nada, ele é galileu. Daí, no capítulo 8, versículo 12, que é um pouco para frente, todos vocês já viram? Jesus fala, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, tinham acabado de falar que ele não era nada, porque ele não tinha propósito nenhum. Daí logo em seguida ele falou, eu sou a luz do mundo e aquele que me segue não andará em trevas. Ou seja, ele conhecia quem ele era, ele sabia quem ele era. Logo em seguida, os fariseus, no versículo 13, disseram, tu darás testemunho a respeito de ti mesmo, logo o seu testemunho não é válido. E respondeu Jesus, assegurando-lhes, ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei que de onde eu vim para onde eu vou. Todavia, vós não sabeis onde venho e para onde vou. Vós julgaste de acordo com a carne, ninguém julga. Mesmo que eu julgue, eu tampouco meu julgamento é verdadeiro, pois eu não estou só, mas eu estou com o Pai que me enviou. 18. Eu testemunho sobre mim mesmo e o Pai que me enviou testemunha a meu favor. 19. Então eles perguntaram a ele, onde está seu Pai? E respondeu Jesus, vós não conheceis nem a mim, nem a meu Pai. Se conheceis a mim, da mesma forma conhecereis meu Pai. Então, naquela época, quando você queria saber quem era uma pessoa, você pensava quem era o pai dela. Tipo assim, quem que é Samuel?
o Samuel é o filho do Guilherme, então eu sei quem é o Samuel. Então eu sei como é o Samuel porque eu sei quem é o pai dele. Só que, vamos lá agora para Mateus 16, 14. Uma vez. Deixa eu esperar aqui. Mateus 16, 14. Jesus perguntou: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga de Elias ou dos profetas. Então Jesus interpelou: mas vós, quem disseis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas. Pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está no céu. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Ou seja, ele estava querendo dizer que ele estava perguntando o que acham que eu sou, qual é a identidade que dão para mim. E estava falando: acho que você é João Batista, Elias, Jeremias, os profetas. Mas ele perguntou: quem você acha que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo. E ele disse: isso não foi revelado por ti, mas foi revelado pelo meu Pai que está no céu. Você, Simão, filho de Jonas, agora você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, ele está falando: antes você era Simão, o filho de Jonas, mas agora você é Pedro, e sobre você eu edificarei a minha igreja. Ou seja, ele estava falando que ele trocou a identidade de Simão. E agora Simão não tinha mais a identidade de outro como filho de Jonas, mas agora ele tem a identidade como Pedro, a pedra que será edificada na igreja de Cristo. Ainda bastante versículos. Então, em 1 Pedro 1:23, também está dizendo, não precisa ler. Eu vou ler na minha versão, que eu achei melhor, para poder entender. Pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo como filhos de um Pai que é imortal, e não de pais mortais. E em Gálatas 4:7. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em nossos corações, e Ele chama Abba Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho, sendo filho é igualmente pleno herdeiro pelo decreto de Deus. Então, o que ele estava querendo dizer agora, nós nascemos de novo e temos uma nova identidade, não mais de pecadores, não mais de pessoas ruins, e não mais a identidade que os nossos pais deram para nós. Como Lívia, a Lívia é aquela menina que eu conhecia antes, que ela fazia coisas erradas, que ela era uma pessoa ruim e tal, mas não, agora eu conheço ela pelo pai dela, o pai adotivo dela, que é Deus, porque ele adotou ela e agora eu fui feita filha de Deus, e agora eu tenho uma nova identidade, que é a identidade em Cristo. E qual é a identidade que Deus diz que nós temos? Ele renovou a nossa identidade, então nós somos escolhidos, nós somos a luz do mundo, o sal da terra, nós somos justificados, somos filhos herdeiros, fortes, mais que vencedores, amados, santos, o templo do Espírito Santo, com propósito e glorificados. Amém. Glória a Deus. Então, sempre que Satanás quer colocar a gente para baixo no nosso propósito, ele tenta distorcer a nossa identidade. Como? Por exemplo, Moisés. Quando Deus falou para Moisés: vai lá e fala para o faraó, ele falou: não consigo fazer isso. Mas Deus falou: vai, porque eu vou te capacitar para você fazer isso. Então,
muitas vezes a gente fala, nossa, eu não sou capaz, eu não vou conseguir fazer isso, ou eu não sou uma pessoa digna do amor de Deus, eu não sou uma pessoa que uma pessoa filha de Deus, no sentido de faço coisas boas, mereço o amor dele, enfim. Mas, quando nós entendemos quem é Deus, nós entendemos quem é o nosso Pai e quem nós somos imagem agora. Quando eu entendo quem é meu Pai, eu entendo qual é a minha identidade agora. Da mesma forma que isso no documento estava escrito Lívia, filha de Wagner, Silvio e Oleano. Então, o governo sabe que eu sou filho deles, então eles sabem qual é a minha identidade. Mas, agora, a minha identidade não é mais essa. A minha identidade é que eu sou filha de Deus, então eu sou parecida com Deus. E esse é o meu documento. O meu documento é: eu sou capaz, eu sou escolhida, eu sou a luz do mundo, e eu tenho força e tenho fé para fazer o que Deus fala para mim. Então, é isso. Então, para vocês conseguirem entender a identidade de vocês mesmos, entender quem Deus espera de vocês precisam conhecer o Pai de vocês. Como? A palavra. Quando vocês leem a palavra, vocês descobrem quem é Deus, vocês descobrem quem é Jesus e descobrem quem vocês devem ser, porque vocês são cristãos, pequenos cristos, e têm que seguir a imagem dele. É isso aí. Obrigada.